Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta nova jornada intelectual. Hoje vamos desconstruir uma ideia que nos venderam como a chave do sucesso, mas que pode ser a fonte da nossa infelicidade. Uma ideia que nos sussurra aos ouvidos todos os dias, de todas as plataformas e em cada livro de autoajuda que vemos. A pergunta é tão simples quanto aterrorizante. Será que estamos realmente projetados para a melhoria contínua ou caímos numa armadilha que nos obriga a sentirmos-nos perpetuamente insuficientes? Pense por um momento. Essa pressão constante para ser mais produtivo, mais inteligente, mais bem-sucedido, de onde ela realmente vem? O conceito de melhoria contínua, ou Kaizen, como é conhecido em sua origem japonesa, nasceu no mundo dos negócios. Era uma estratégia para otimizar processos e produções nas fábricas. Seu objetivo era a eficiência corporativa. O problema começou quando aplicamos essa lógica industrial à nossa própria humanidade. De repente não éramos pessoas vivendo uma vida. Transformamo-nos em projetos que precisavam ser otimizados constantemente. Todos os dias tínhamos que ser uma versão 1.1 de nós mesmos. E a versão anterior, a de ontem, já era obsoleta? Já era de alguma forma um fracasso. Isso nos introduz a uma ideia-chave da psicologia do bem-estar, a adaptação hedônica. Este termo, que soa complexo, descreve um fenômeno muito simples. Os seres humanos se acostumam incrivelmente rápido às coisas boas. Aquele aumento de salário, aquele carro novo, aquela conquista que tanto buscava, dá-lhe uma alegria intensa. Mas quanto tempo dura? Pesquisadores em psicologia positiva demonstraram que essa felicidade se desvanece e voltamos ao nosso nível de base. Uma vez que se acostuma com o novo, precisa de algo ainda melhor para sentir a mesma emoção. É uma esteira rolante da qual parece impossível descer. Sempre corremos em direção à próxima meta sem desfrutar do lugar onde estamos. Agora, não é de todo nossa culpa. De uma perspectiva da antropologia evolutiva, nossos cérebros não foram projetados para a felicidade constante. Eles foram projetados para a sobrevivência. Durante milênios, a insatisfação foi uma vantagem. Um cérebro que sempre buscava mais comida ou um melhor abrigo tinha mais probabilidades de sobreviver. Esse mecanismo de nunca é suficiente nos manteve vivos num mundo de escassez. O problema é que agora vivemos num mundo de abundância sem precedentes. Temos o mesmo cérebro antigo, com o mesmo sistema operativo de insatisfação, mas num ambiente que o explora de formas que nossos antepassados jamais imaginaram. E aqui entra a sociologia. A cultura de consumo moderna depende da nossa insatisfação. Não funciona se estamos contentes com o que temos. Precisa nos criar novas necessidades constantemente. Precisa que sintamos um vazio para que tentemos preenchê-lo comprando o próximo produto, o próximo curso, a próxima solução. As redes sociais são o motor desta máquina de insuficiência. Não só vemos a vida dos outros, vemos uma versão editada e perfeita, uma montagem dos seus melhores momentos. Nosso cérebro, contudo, não processa isso como uma montagem. Processa como a realidade, como uma competição que estamos perdendo. Um estudo da Universidade de Copenhague descobriu que o uso passivo das redes sociais, ou seja, apenas olhar sem interagir, está fortemente correlacionado com uma diminuição do bem-estar e um aumento da inveja. Comparamo-nos com um ideal impossível, um fantasma digital. E nessa comparação sempre saímos perdendo. Então temos a biologia contra nós, com o cérebro programado para a insatisfação. E temos uma cultura contra nós, um sistema econômico e social que se beneficia dessa mesma insatisfação. É a tempestade perfeita para uma epidemia de ansiedade e esgotamento. Convenceram-nos de que a falha é nossa. Dizem-nos que não nos esforçamos o suficiente, que não somos disciplinados o bastante, que precisamos de outra técnica de produtividade. Mas e se o jogo estiver viciado? E se estivermos a jogar um jogo que é impossível de ganhar por design? O que acontece se a meta continuar a mover-se de propósito? Pensemos na linguagem que usamos. Falamos em hackear nossa biologia, otimizar nossas rotinas, maximizar nosso potencial. É uma linguagem de máquinas, de sistemas informáticos. Esquecemos como falar a linguagem dos seres humanos. Uma linguagem que inclui o descanso, a aceitação e a simples alegria de ser. O filósofo Byung-Chul Han, um pensador contemporâneo, chama-lhe a sociedade do desempenho. Nessa sociedade, já não somos explorados por um chefe tirano, mas tornamo-nos nossos próprios exploradores. Exigimos-nos a nós mesmos até o ponto do colapso, acreditando que o fazemos por nossa própria vontade e liberdade. A paradoxo é cruel. A busca pela liberdade através do autoaperfeiçoamento leva-nos a uma nova forma de escravidão. Uma escravidão autoimposta. Corremos na roda do hamster não porque alguém nos obrigue com um chicote, mas porque nos convenceram de que correr é a máxima expressão da nossa liberdade. Então qual é a saída? Se a melhoria contínua é uma armadilha, a alternativa é a estagnação e a mediocridade? Não necessariamente.
A chave não está em abandonar o desejo de crescer, mas em mudar radicalmente o porquê o fazemos. O segredo está em redefinir o que significa melhorar. Em vez de uma melhoria infinita, impulsionada pela insuficiência, podemos aspirar a um crescimento intencional. Isso significa escolher crescer em áreas que nos proporcionam um propósito genuíno e alegria, não naquelas que a sociedade nos diz que são importantes. Não se trata de ser o melhor, mas de ser mais fiel a si mesmo. A neurociência nos dá uma pista. Quando agimos a partir da motivação intrínseca, ou seja, fazendo algo porque gostamos, em vez de por uma recompensa externa, nosso cérebro libera dopamina de uma maneira mais sustentável. É uma forma de recompensa que não cria a mesma dependência que a esteira hedônica. Isso significa cultivar a autocompaixão. Entender que somos seres imperfeitos num mundo imperfeito e que isso está bem. A psicóloga Kristin Neff, uma das principais pesquisadoras neste campo, demonstrou que a autocompaixão é um motor muito mais eficaz para o crescimento pessoal do que a autocrítica constante. Significa praticar a gratidão. Não como um clichê, mas como um exercício mental ativo. Focar no que já temos quebra o ciclo de desejar sempre o que não temos. Treina nosso cérebro para encontrar satisfação no presente, desativando temporariamente esse antigo instinto de escassez. E talvez o mais radical de tudo, significa aceitar nossos limites. Vivemos numa cultura que nos diz que não há limites, que podemos ser qualquer coisa se nos esforçarmos o suficiente. Esta é uma mentira exaustiva. Reconhecer nossos limites não é fraqueza, é sabedoria. É saber onde investir nossa energia finita, desmantelamos o mito. A busca incessante pela melhoria não é um mandato biológico para a grandeza, mas um eco do nosso passado evolutivo, explorado por um sistema que se alimenta da nossa insegurança. Venderam-nos uma corrida sem linha de chegada, e é hora de parar de correr. O verdadeiro crescimento não é uma linha ascendente e infinita. É mais como um jardim. Requer cuidado, paciência e também períodos de descanso. Às vezes, a ação mais produtiva é não fazer nada. É permitir-nos simplesmente ser. E nesse ser, encontrar uma suficiência que nenhuma meta externa pode oferecer. Então, da próxima vez que sentir essa pontada de insuficiência, essa voz que lhe diz que não está a fazer o suficiente, pergunte a si mesmo: esta é a minha voz ou é o eco de um sistema que me quer insatisfeito? A resposta a essa pergunta poderá ser o primeiro passo para sair da armadilha. Não se trata de rejeitar a ambição, mas de a recuperar, de a fazer nossa, de a dirigir para fins que nos nutram em vez de nos esgotarem, de construir uma vida com um significado pessoal, não uma vida que pareça bem numa folha de cálculo de produtividade ou num perfil de rede social. A mudança de mentalidade é sutil, mas profunda. Passamos de perguntar como posso ser melhor, para perguntar como posso viver de forma mais autêntica. A primeira pergunta coloca-o numa corrida contra todos. A segunda coloca-o numa jornada consigo mesmo. O destino é completamente diferente. A filosofia estoica, por exemplo, ensina-nos a diferenciar entre o que podemos controlar e o que não. A pressão social, os algoritmos, a economia global, não podemos controlá-los. Mas a nossa resposta, as nossas intenções e o nosso foco, sim. É aí que reside o nosso verdadeiro poder. Exploramos a psicologia, a sociologia e a filosofia por trás desta armadilha moderna. Vemos que não é um fracasso pessoal. É um problema sistêmico e biológico com o qual todos lidamos. E o simples fato de entender a arquitetura da armadilha é o primeiro passo para desativá-la. Em conclusão, não fomos projetados para a melhoria contínua no sentido em que nos foi vendida. Fomos projetados para sobreviver e esse design foi sequestrado. A verdadeira melhoria não é ser mais, mas ser suficiente. E a suficiência não se encontra na próxima meta, cultiva-se no momento presente. Da próxima vez que conseguir algo, pare. Pare de verdade. Saboreie esse momento. Não pense imediatamente no que vem a seguir. Dê ao seu cérebro a oportunidade de registrar a vitória. É um ato de rebelião contra a cultura da insuficiência. Um pequeno ato que, repetido, pode mudar a sua vida. Lembremos-nos de que a vida não é um projeto de otimização, é uma obra de arte. E a arte não se trata de ser perfeita, trata-se de ser expressiva, de ser real, de ter texturas, de ter luzes e, acima de tudo, de ter sombras. As sombras são as que dão profundidade à imagem completa. A paradoxo final é que, ao deixar de tentar ser perfeitos, muitas vezes nos aproximamos mais do nosso verdadeiro potencial. Ao libertarmos-nos da pressão de sermos uma versão idealizada de nós mesmos, liberamos a energia para sermos simplesmente nós mesmos. E essa é a versão mais poderosa que podemos ser. Pense na natureza. Uma árvore não tenta ser a árvore mais alta a cada segundo da sua existência. Ela simplesmente cresce, adapta-se às estações. Tem períodos de crescimento e períodos de latência.
E em todo esse processo, é perfeitamente uma árvore. Deveríamos aprender mais com essa sabedoria orgânica. A cultura do hustle, essa ideia de trabalhar sem descanso, nos vende o esgotamento como uma medalha de honra. Mas estudos em neurociência demonstram que o cérebro precisa de tempo de inatividade para consolidar a memória, aprender e gerar ideias criativas. O descanso não é o inimigo da produtividade, é seu parceiro indispensável. Assim vimos que a armadilha tem 3 componentes. Nossa biologia pré-histórica, um sistema socioeconômico que se beneficia da nossa insegurança. E a internalização dessa pressão, transformando-nos em nossos próprios capatazes. Conhecer o inimigo é metade da batalha. O antídoto, portanto, também tem 3 partes. Consciência dos nossos próprios padrões de pensamento. Um filtro crítico contra as mensagens culturais que consumimos. E o mais importante, uma dose radical de autoaceitação. Não é um caminho fácil, mas é o único que conduz à paz. Da próxima vez que uma aplicação lhe pedir para avaliar o seu dia ou um anúncio lhe oferecer uma vida otimizada, lembre-se. É um ser humano, não um algoritmo. O seu valor não se mede em métricas de desempenho. O seu valor é inerente. Simplesmente por existir já é suficiente. Este não é um apelo à conformidade. É um apelo a uma rebelião consciente. Uma rebelião contra a tirania da melhoria infinita. É escolher a profundidade sobre a velocidade, o propósito sobre a produtividade e o bem-estar sobre o desempenho. É recuperar o controle da nossa própria definição de sucesso. Espero que essa reflexão lhe tenha dado uma nova perspectiva. Que o tenha feito questionar algumas das pressões que tomamos como certas no nosso dia a dia. Às vezes a pergunta mais poderosa é a que desafia a premissa fundamental sobre a qual construímos nossas vidas. A ideia de que devemos sempre melhorar é uma dessas premissas. E ao questioná-la, não só encontramos paz, mas abrimos a porta para formas de vida mais ricas e significativas. Formas que não se baseiam na ansiedade do que nos falta, mas na gratidão pelo que já somos e temos. Vimos como as estruturas de poder, do marketing às redes sociais, se beneficiam diretamente deste estado de insatisfação perpétua. Reconhecer isso permite-nos ver a publicidade e os perfis perfeitos não como um espelho dos nossos fracassos, mas como uma estratégia projetada para nos manipular. Esta consciência é como desenvolver uma imunidade. Começa a ver as mensagens de seja melhor pelo que realmente são. Não são conselhos bem intencionados, são parte de um mecanismo que precisa que se sinta incompleto para poder vender-lhe a cura. Uma cura que, claro, nunca é definitiva. A alternativa não é a preguiça, é a paixão deliberada. É escolher suas batalhas. Em vez de tentar melhorar em 20 frentes ao mesmo tempo porque um guru da produtividade lhe disse, escolha uma ou 2 coisas que ressoem com a sua alma. E trabalhe nelas com paciência e gentileza. De um ponto de vista psicológico, isso relaciona-se com a teoria da autodeterminação. Esta teoria postula que o bem-estar humano depende de 3 necessidades básicas. A competência, sentir que somos bons no que fazemos. A autonomia, sentir que controlamos as nossas próprias vidas. E a conexão, sentirmos-nos parte de uma comunidade. A armadilha da melhoria contínua muitas vezes ataca estas 3 necessidades. Faz-nos sentir incompetentes porque a meta sempre se move. Mina a nossa autonomia ao ditar-nos em que devemos melhorar. E isola-nos numa competição individualista contra todos os outros, prejudicando a nossa conexão. Portanto, uma vida mais saudável não se trata de acumular mais conquistas. Trata-se de nutrir essas 3 necessidades. Encontrar uma habilidade que ama e praticá-la pelo prazer de o fazer. Tomar decisões baseadas nos seus valores, não nas expectativas externas. E cultivar relações profundas e significativas. Imagine por um segundo uma sociedade que valorizasse a suficiência acima do crescimento infinito. Uma sociedade onde o descanso fosse tão respeitado quanto o trabalho. Onde a pergunta "és feliz?" fosse mais importante que o que fazes. É uma mudança radical de paradigma, mas uma que é vital para o nosso bem-estar coletivo. Este problema não é apenas individual, é coletivo. O esgotamento, ou burnout, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, é um fenômeno laboral, não uma simples falha pessoal. É o resultado de um sistema que exige uma melhoria e um desempenho insustentáveis. É uma doença da sociedade. Ao resistirmos a esta pressão a nível individual, também estamos a enviar uma mensagem coletiva. Estamos a dizer que valorizamos a nossa humanidade acima da nossa produtividade. Estamos a defender o direito de ser imperfeitos, de descansar e de definir o sucesso nos nossos próprios termos. Não precisa da permissão de ninguém para sair da esteira. Não tem de esperar para atingir uma meta imaginária para começar a desfrutar da sua vida. A vida é agora, neste preciso momento, com as suas forças e as suas fraquezas, com as suas conquistas e os seus fracassos. E é completa tal como é. O antropólogo David Graeber falou dos bullshit jobs, empregos que não acrescentam nada útil à sociedade.
De forma semelhante, poderíamos falar de metas de bullshit. Objetivos que perseguimos não porque nos importem, mas porque acreditamos que nos darão um estatuto ou validação que nunca chega de forma permanente. Diferenciar entre uma meta que nutre a sua alma e uma meta de bullshit é talvez a habilidade mais importante no mundo moderno. Requer uma introspeção honesta? Requer perguntar a si mesmo: estou a fazer isto por mim ou pela imagem de mim que quero projetar para os outros? A filosofia do existencialismo diz-nos que estamos condenados a ser livres. Isso significa que somos nós, e só nós, os responsáveis por criar o significado das nossas vidas. É uma responsabilidade aterrorizante, mas também é uma oportunidade incrível. Liberta-nos da necessidade de seguir o guião que outros escreveram para nós. Então, em vez de buscar a melhoria contínua, busquemos o alinhamento contínuo. Um alinhamento constante entre as nossas ações e os nossos valores mais profundos. Este caminho nem sempre é para cima. Às vezes é lateral, às vezes até exige dar um passo atrás para encontrar a direção correta. A pressão para melhorar muitas vezes faz nos focar nas nossas fraquezas. Passamos a vida tentando consertar o que está quebrado em nós. Uma abordagem mais saudável poderia ser focar nas nossas forças. Em vez de tentar ser medíocre em tudo, seja excepcional no que o torna único. Esta ideia é apoiada pela psicologia positiva. Pesquisadores como Martin Seligman demonstraram que usar as nossas forças características de novas maneiras é uma das rotas mais fiáveis para um bem-estar duradouro. É mais eficaz do que obcecarmos-nos em corrigir os nossos defeitos. Vimos que a narrativa da insuficiência é uma construção, uma história que contamos a nós mesmos e que nos contam, e como qualquer história pode ser reescrita. Todos os dias, com cada escolha, podemos escolher contar uma história diferente sobre nós mesmos. Uma história de crescimento, sim, mas também de aceitação, compaixão e suficiência. A verdadeira jornada não é tornarmos-nos uma versão perfeita e sem falhas de nós mesmos. A verdadeira jornada é aprender a integrar todas as nossas partes. Abraçar a nossa complexidade. Dançar com a nossa sombra em vez de tentar bani-la. É aí que reside a verdadeira totalidade. Espero que esta análise profunda lhe tenha servido não como uma resposta definitiva, mas como um conjunto de ferramentas para pensar. Ferramentas para que possa construir a sua própria filosofia de vida. Uma que lhe sirva a si, não ao sistema que o rodeia. Uma que o liberte em vez de o acorrentar. Lembremos-nos da sabedoria ancestral de muitas culturas. O conceito de wabi-sabi no Japão, por exemplo, encontra a beleza na imperfeição e na transitoriedade. Não busca a perfeição polida, mas a beleza do autêntico, do desgastado pelo tempo. É uma estética da aceitação. Adotar uma mentalidade assim nas nossas vidas é um ato revolucionário. É dizer que as nossas cicatrizes, as nossas imperfeições e a nossa história não são falhas que devem ser apagadas, mas parte da nossa beleza única. São a prova de que vivemos, lutamos e sobrevivemos. A armadilha da melhoria contínua mantém-nos num estado de futuro perpétuo. Estamos sempre a viver para a pessoa que seremos amanhã, na próxima semana, no próximo ano, e perdemos o único que realmente temos, que é o agora. O presente torna-se um simples meio para um fim que nunca chega. Desativar a armadilha é aprender a habitar o presente. A prática da atenção plena, ou mindfulness, que tem as suas raízes em tradições antigas, é precisamente isso. Um treino para ancorar a nossa consciência no aqui e agora sem julgamento é observar os nossos pensamentos de insuficiência sem nos deixarmos arrastar por eles. Não se trata de eliminar a ambição. Uma vida sem metas pode sentir-se vazia. A chave é a qualidade dessas metas. São metas impostas de fora, projetadas para ganhar estatuto e aprovação? Ou são metas que surgem de dentro da nossa curiosidade, da nossa paixão, do nosso desejo de contribuir? O sociólogo Zygmunt Bauman falou da modernidade líquida, uma era em que tudo é temporário, mutável e incerto. Neste contexto, agarrar-se a um plano de melhoria rígido e a longo prazo é uma receita para a frustração. A adaptabilidade e a resiliência são muito mais valiosas do que a otimização. Assim, em vez de um plano de 5 anos para melhorar, talvez precisemos de uma bússola interna. Um conjunto de valores que nos guiem através da incerteza. A bússola não lhe diz o que há no destino, mas assegura-lhe que se está a mover na direção correta, na sua direção. Vimos que a insuficiência é um negócio rentável. Da indústria da beleza à de autoajuda, muitos impérios são construídos sobre a premissa de que não é suficiente tal como é. Ser consciente disso torna-nos consumidores mais críticos e seres humanos mais livres. O verdadeiro hack da vida, se é que existe algum, não é uma nova técnica de produtividade. É o antigo e radical ato da autoaceitação. É olhar para o espelho com todas as nossas imperfeições e dizer suficiente. Não com resignação, mas com um profundo e poderoso sentido de paz.
Este caminho requer coragem. É mais fácil seguir a corrente, perseguir as metas que todos os outros perseguem. Sair do caminho e definir o próprio rumo é um ato de valentia. Implica enfrentar a incerteza e o julgamento dos outros. Mas a recompensa é a autenticidade. Para resumir a nossa jornada, identificamos uma armadilha mental e cultural. Exploramos as suas raízes na nossa biologia e sociologia. E traçamos um mapa de escape. Um mapa que não conduz à perfeição, mas à totalidade. Não à otimização, mas à autenticidade. Da próxima vez que se sentir oprimido pela pressão de ser mais, lembre-se disto. É o resultado de quase 14 mil milhões de anos de evolução cósmica. É um universo de átomos com a capacidade de refletir sobre si mesmo. Isso por si só é um milagre. Já é infinitamente complexo e valioso. O objetivo não é adicionar mais camadas de conquistas ao seu ser. É remover as camadas de expectativas e pressões que não são suas para que o seu verdadeiro ser possa brilhar. O crescimento real não é adição, é subtração. É voltar ao essencial. É lembrar quem era antes que o mundo lhe dissesse quem deveria ser. Esta é a libertação definitiva. Perceber que a corrida era opcional, que o jogo estava viciado, e que tem o poder de deixar o tabuleiro e começar a jogar o seu próprio jogo com as suas próprias regras. Um jogo onde o objetivo não é ganhar, mas jogar com propósito e alegria. Este é um tema imenso e complexo. E hoje só arranhamos a superfície. Mas espero que esta exploração lhe tenha dado uma linguagem e conceitos para entender melhor as suas próprias lutas e as daqueles que o rodeiam. O conhecimento, neste caso, é verdadeiramente poder. Então convido-o a refletir. Em que áreas da sua vida sente esta pressão de forma mais intensa? Que melhoria está a perseguir que talvez não seja realmente sua? A autoconsciência é o primeiro e mais crucial passo para recuperar o controle da sua narrativa pessoal. Vimos o problema de múltiplos ângulos. O cérebro evolutivo, a sociedade de consumo, a psicologia do bem-estar, todos apontam para a mesma conclusão. A busca cega pela melhoria é um caminho para o esgotamento. A busca consciente de um propósito é o caminho para a plenitude. Lembre-se, não está sozinho neste sentimento. A sensação de insuficiência é uma das experiências mais comuns na sociedade moderna. É uma epidemia silenciosa. Falar sobre isso, entendê-lo e compartilhá-lo é parte do antídoto. Quebra o isolamento que a própria armadilha gera. A maior batalha da nossa geração poderá não ser externa. Poderá ser esta. A batalha pela nossa atenção, pela nossa paz interior, pelo direito de ser simplesmente humanos num mundo que cada vez mais nos quer transformar em máquinas eficientes. Escolha a humanidade. Escolha a compaixão. Escolha a suficiência. Não porque seja o caminho fácil, mas porque é o único caminho que leva a um lugar onde realmente vale a pena estar. Um lugar de paz interior e de conexão autêntica com o mundo e consigo mesmo. Chegamos ao final desta profunda análise. Desarmamos a ideia da melhoria contínua e encontramos a armadilha no seu interior. Espero que esta perspectiva lhe ofereça uma nova liberdade e uma nova forma de entender a sua própria jornada. Lembremos-nos da mensagem central. Não fomos projetados para a melhoria contínua como um fim em si mesma. Fomos projetados para a sobrevivência, a conexão e a busca de significado. A armadilha é confundir uma coisa com a outra. A chave é alinhar o nosso crescimento com o nosso propósito mais profundo. A vida não é uma corrida de velocidade em direção a uma meta inatingível. É um passeio, às vezes uma dança, através de uma paisagem complexa e bela. Trata-se de prestar atenção ao caminho, não apenas de se obcecar com o destino. É hora de mudar o ritmo. Espero que estas ideias ressoem consigo, que lhe sirvam para navegar um mundo complexo que constantemente nos pede mais. Lembre-se que o seu valor não está no que conquista, mas no que é. E o que é, aqui e agora, já é mais do que suficiente. A verdadeira rebelião é a paz interior. Numa sociedade que se beneficia da sua ansiedade, encontrar a calma é um ato político. É reclamar a sua mente e o seu bem-estar como um território soberano que não está à venda. E essa é uma vitória que vale a pena perseguir. A conclusão é clara. A pergunta inicial era uma falsa dicotomia. Não fomos projetados nem para a melhoria contínua, nem para a insuficiência. Fomos projetados para a vida. E a vida é crescimento sim, mas também é descanso, é alegria, é dor e é aceitação. É todo o espectro. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Foi um prazer explorar estas ideias tão profundas com todos vocês. Espero que tenham encontrado tanto valor nesta discussão quanto eu ao prepará-la. Obrigado por me acompanhar. Muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção. É o recurso mais valioso que temos e aprecio enormemente que tenha decidido partilhar uma parte do seu comigo. Significa o mundo. Agora, adoraria ouvir a sua perspectiva. Sente-se preso nesta esteira? Como lida com esta pressão? Partilhe a sua teoria e as suas experiências nos comentários. Leiamos e aprendamos juntos. A sua história importa.
Se este conteúdo lhe agregou valor e quer continuar a explorar as grandes perguntas da vida a partir da sociologia, da filosofia e da psicologia, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino. Até a próxima, Mentes Curiosas!